Oi, bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus. Nós vamos estar mais uma vez lendo, estudando, refletindo sobre a palavra de Deus, sobre Bíblia. O nosso culto ele se volta para a Bíblia, se volta para o que entendemos ser a palavra de Deus. E o culto volta-se a buscar entender esta palavra. Não exatamente a letra, não exatamente o que está escrito, mas o espírito que está por trás daquilo que está escrito. O que é que Deus estava revelando quando os escritores perceberam e escreveram o texto que nós temos na palavra de Deus. E como é que a gente faz para fazer essa distinção? Porque muitas vezes essa diferença é muito grande, entre o que Deus falou e o que foi entendido pelo escritor, pelo inspirado por Deus. E eu estou baseando essa questão essas questões da inspiração em Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Como é que Lucas explicou a inspiração que ele recebeu para escrever 2 livros no texto bíblico. E são 2 livros que foram rapidamente reconhecidos. Rapidamente, é um dos livros, dos escritos que mais rapidamente foi reconhecido pelo povo como sendo da parte de Deus. Então, ele explica, capítulo 1, versículo de 1 a 4, ele explica como é o funcionamento disso. E não tem nada de algo sobrenatural, Deus falando no ouvido dele, nada disso. Ele fala na linguagem mesmo, digamos, uma linguagem literal. Não coloca do jeito como Moisés, por exemplo, colocou. Moisés afirmou que ele falava com Deus face a face. Moisés não está mentindo. Moisés está dizendo o seguinte, na linguagem que ele utilizou, de que ele tinha uma intimidade com Deus. É isso que ele quer dizer. Quem quiser ver ali Deus presente conversando com Moisés, paciência. Mas não é isso que o texto aceita, porque, na verdade, Deus não atua dessa forma. Deus coloca que ninguém jamais viu a Deus. Inclusive, para Moisés mesmo, Deus disse, olha Moisés, se você me vê, se você colocar seus olhos sobre mim, você morre. Então, o que Moisés está falando ali é uma linguagem que ele está utilizando para explicar sobre a intimidade que ele entendia ter com Deus, face a face. Então, nós trabalhamos no nosso culto nessa busca de conhecer melhor o entendimento daquilo que Deus realmente falou. Como é que a gente faz isso? A gente faz olhando para Jesus. Olhou para Jesus, olhou para Deus. Olhou para Jesus, percebeu a maneira de Jesus ser, a vida de Jesus, o ensino de Jesus, você vai poder interpretar qualquer texto da palavra de Deus, qualquer texto, e você vai compreender o que é do homem, o que foi que o homem disse e o que é que Deus disse e o homem colocou no texto bíblico, tá bom? Então esse é o nosso grande objetivo num culto como este. E é nessa situação, nessa condição, que a gente pode afirmar o seguinte, a Bíblia é um manual de amor, porque esse amor é o próprio Deus. Esse amor é o que está em Jesus, é o que está no ensino de Jesus, é o que está no exemplo de Jesus, o que está na maneira como Jesus lidava com as pessoas. Entende? Então, a Bíblia é um manual de amor. E o resumo disso tudo diz assim, Deus quer nos fazer e usar como sal e luz do mundo para demonstrar o seu amor, através de sermos sal e luz. Tanto que é importante a gente lembrar que ele não diz assim, vocês se esforcem para ser sal e luz. Não, ele está dizendo que já somos, porque essa é uma obra do Espírito de Deus, nos fazer sal e luz. E como sal,
a gente vai, como todo sal faz, em relação a qualquer outra substância, a qualquer outro sabor, o papel do sal é despertar o sabor das coisas que estão ao seu redor, né? Quando o sal não faz isso, ele perde o sentido, ele não precisa, ele vai, né, atrapalhar a situação. Quando ele é pouco sal, ele não desperta, pelo contrário, ele termina deixando aquele alimento assim, sem gosto, sem graça. Quando ele exagera no sal, ele tira o gosto do alimento e salga aquela situação, né? Ele tem que ter bom senso, ele tem que estar na quantidade certa para despertar. É tanto que quando você está comendo um alimento, você não deve sentir o gosto do sal, você deve sentir o gosto do alimento. Essa é a função do sal, né? Então nós somos sal do mundo para isso. Não é para chamar atenção para nós, mas é para despertar, não é? Os valores, despertar as virtudes de todos aqueles que estão ao nosso redor. Sendo bênção social como em Jerusalém. Então, uma das maneiras que nós temos é no nosso testemunho, é na nossa maneira de lidar com as pessoas, na nossa maneira de viver. Jerusalém, a igreja de Jerusalém, ela era bênção para a sociedade. E a Bíblia diz que então eles caíam na graça, né, do povo. Sendo pacifista e pacificador. O que é o pacifista, pacificador? Pacifista é aquele que produz, vive, não é? A maneira dele viver é de uma pessoa pacífica, de uma pessoa. Isso não quer dizer que ele não tenha opiniões. Isso não quer dizer que ele não tenha posições. Mas isso quer dizer que ele sabe conviver com a divergência. Ele sabe conviver com o contrário, com a oposição. Ele sabe conviver com aquele que é contrário ao seu querer, ao seu pensar. Essa é uma pessoa pacífica, sabe conviver com os contrários. Ele tem posição, ele tem posicionamento, ele sabe o que quer, ele sabe o que acredita, ele não tem receio de dizer isso para as pessoas, mas ele respeita o contrário, ele respeita a diversidade, né? Então, esse é o pacífico. O pacificador é aquele que, por ser tranquilo, por ser pacífico, ele busca promover a paz. Ele trabalha para promover a paz entre as pessoas, ele trabalha para produzir paz, né, no meio onde ele vive, né? Então, isso é uma característica do sal. Também, para ser sal, né, sendo motivo de alegrias às pessoas. Conviver com elas e ser motivo de alegria para elas. Arranjar maneiras de valorizá-las, de incentivá-las, né? Estamos despertando os sabores e sendo recomendador das pessoas. Então, você confia tanto naquela pessoa que você recomenda a ela. Pode ser que ela tenha alguns defeitos que precisam ser alertados. Você pode falar para ela, ou você pode dizer para a pessoa, olha, é excelente aquele indivíduo, gosto muito dele, agora você tem que ter apenas cuidado com isso, ou então não seja assim, não faça assado, mas ele tem grandes virtudes que você pode muito bem se beneficiar, ser abençoado através daquelas virtudes. Então você recomenda, ser sal também é recomendar às pessoas. Tá bom? As pessoas que você confia, que você ama, e todo mundo que você ama, você termina confiando. Você termina confiando, porque você ama. Tá bom? Luz. Para sermos luz, né? Iluminando sem julgamentos e condenações. Então, a luz, ela está ali para clarear, não é para julgar as situações. Ela clareia, agora a pessoa é que vai descobrir se aquilo deveria estar ali ou não, se deveria ser assim ou não, né? E aí entra a ação do Espírito. O Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu não preciso me preocupar em dizer o que está errado ou certo na vida da pessoa. Eu preciso apenas me preocupar em ser luz. Em ser luz. O Espírito saberá falar o coração dela. E eu tenho que descansar nisso, porque se eu tentar ajudar, eu termino atrapalhando. Então eu confio. Vou ser luz,
né? Vou estar convivendo com aquela pessoa, sendo luz na vida dela, mas é o Espírito que faz esta obra. Vivendo a vida nova sem criticar os outros. Aí a gente tem que lutar contra nós mesmos, porque muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, a gente, para se colocar, a gente precisa diminuir o outro para poder a gente sentir que a gente está seguro na posição que a gente quer alcançar. Então é preciso diminuir o outro, tirar o outro para que eu me posicione. Então, às vezes, isso acontece, não é? E isso não é ser luz. Ser luz é viver a vida nova sem criticar o outro. O outro pode até ter motivo, você também tem, né? O outro pode até ter motivo para você criticar, mas não é a crítica, não é o nosso papel criticar. O nosso papel é ser luz, confiado que o Espírito vai fazer a obra na vida daquela pessoa. Entende? Quanto mais parecer com Jesus, mais luz nós seremos, menos críticos nós seremos. Tá bom? Mostrar indiretamente, né, e deixar o outro perceber. O que é mostrar indiretamente? O papel da luz é mostrar a situação. Então o outro vai perceber se aquilo deveria ou não mudar na vida dele. Mostrar o Espírito, né, confiar que o Espírito sabe convencer, converter e santificar. Tá bom? Olha, nós temos grandes problemas em relação a isto. A gente diz que acredita, mas no fundo, a gente não acredita e a gente parte para tentar, entre aspas, ajudar o Espírito Santo. Aí a gente vai tentar convencer as pessoas, aí a gente vai tentar converter as pessoas e aí a gente vai tentar santificar as pessoas, fazê-las, né, agradáveis a Deus. A gente vai fazer tudo isso porque não confia que o Espírito esteja fazendo ou que ele tenha a condição de fazer na vida das pessoas, tá bom? E aí a gente, né, como é que diz o ditado, a gente bota a mão pela cabeça, bota a mão pelas pernas, né? A gente veste a roupa ao contrário, e a gente põe os bois na frente, não, o carro na frente dos bois. Nós não temos nenhuma condição de substituir o Espírito Santo em nada, em momento algum. Então a gente tem que baixar as armas e descansar de que o Espírito sabe muito bem fazer a obra dele, fazer o trabalho dele. Porque muito mais interessado do que você, muito mais interessado do que eu, Deus está em relação a mim e em relação às pessoas. Entende? Então o Espírito sabe fazer isso. Então aqui por último tem assim, dentro dos seus limites, Deus sabe aproveitar. Dentro dos limites das pessoas, Deus sabe aproveitar o que a gente é capaz de fazer e as pessoas que nós estamos lidando, Ele sabe como lidar com aquelas pessoas, né? Eu não sei como lidar com você, porque nem você se conhece, como também nem eu me conheço. Então como é que eu posso lhe ajudar? Aí eu tenho que descansar. O Espírito saberá fazer isso na vida dele. Como também o Espírito está fazendo isso na minha vida, mesmo eu nem me conhecendo tanto. Mas ele sabe, ele me conhece bem. Ele sabe como lidar comigo, né? E eu tenho que descansar nisso. E não ficar no exagero. E o problema é que às vezes a gente nem está preocupado com nós mesmos. Estamos preocupados com os outros em julgar e condenar e fazer um bocado de coisa em relação aos outros. Tá? Nós temos essas coisas que lá no céu vai ser muito complicado, né, conviver com a gente. E a misericórdia de Deus vai ter que trabalhar muito para a gente não ser um calo no céu. Tá? Deixa eu ver aqui. Exemplos de culto, né? Exemplos de culto. A gente tem lembrado aqui alguns exemplos de grandes oportunidades de culto a Deus. E hoje eu queria lembrar sobre igrejas sociais, né? Igrejas que são voltadas a atuar socialmente, como a igreja de Jerusalém, tá bom? Eu botei agora um esboço aí no comentário, né, do culto de hoje, e ele diz assim, um grande exemplo de culto verdadeiro a Deus, tá bom? Igrejas sociais. Cuidar do pobre e carente em geral, atuando ou apoiando e ajudando quem atua fazendo isso que Jesus fez e faria nos dias de hoje também.
fazendo ou apoiando quem faz. Por exemplo, a igreja ela pode até fazer, ela ir diretamente ao problema e tentar resolver. Agora, está mais claro de que quando a igreja deixa de fazer, mas vai apoiar quem está fazendo, uma entidade que já tem mais condição de fazer, uma entidade que já tem mais subsídio para fazer, entendeu? Por exemplo, a igreja faz com muita boa intenção, com muita vontade de fazer a obra do Senhor, não é? De ajudar as pessoas, isso é maravilhoso. Mas se tem uma entidade que ajuda muito bem, está fazendo muito bem esse trabalho, né? Então está na hora dela pegar todo esse esforço dela e ajudar aquela entidade. Entendeu? Por exemplo, a igreja quer trabalhar em relação a crianças órfãs, né? Quer trabalhar ali com crianças órfãs. Ela entende, alguém da igreja entendeu que a igreja deve trabalhar nesse sentido. Mas as condições profissionais para fazer isso ela não tem, ambiente apropriado ela não tem, cuidados essenciais ela não tem, situação jurídica para fazer isso ela não tem. Uma série de coisas que a igreja não tem para fazer um trabalho devido em relação a essas pessoas, né? A essas crianças. Então, mas tem uma entidade que já tem tudo isso, ela já está fazendo tudo isso há muito tempo. Ela já tem todos esses predicados para realizar bem essa obra. Então, em vez da igreja fazer, com os egoísmos que a igreja sempre tem, que nós temos, que eu digo assim, né? Vamos ajudar aqueles que já estão fazendo e que têm muito mais condição de fazer. Eu me lembro que houve uma época que nós cuidávamos de pessoas com problemas de vício, né? Então fizemos um local apropriado para cuidar de pessoas viciadas, etc. Mas era só boa vontade. A gente não tinha nenhuma estrutura, nem profissional, nem a estrutura física, nada, não tínhamos nada. Só boa vontade não resolve, pode até atrapalhar. Então, quem é que pode estar fazendo um trabalho melhor sobre isso? Tem tal entidade que faz. Vamos ajudar essa entidade. Se tem gente na igreja ansiosa para trabalhar com isso, então vamos pegar essas pessoas e vamos colocar como voluntárias lá naquele ambiente, lá naquele local onde já estão fazendo bem. Boa vontade só não é suficiente. Até atrapalha algumas vezes. Entende? Então, a igreja ela pode até fazer. Tem coisas que não precisa de tanto aparato para realizar. Então, ela faz. Agora, se é uma atividade, né, social, um trabalho social, que a igreja quer, ansiosa para fazer, mas ela não tem a estrutura correta, adequada, para realmente resolver o problema, então ela abre mão de fazer e vai ajudar quem está fazendo. Tá bom? Então isso é essencial, porque o importante não é o fazer, é que a coisa aconteça, e aconteça bem. Entendeu? Então é nesse sentido, né? Atuando ou apoiando e ajudando quem atua fazendo isso que Jesus fez e faria nos dias de hoje. A igreja de Jerusalém foi assim e caía na graça da sociedade, e com tudo isto, todos os dias, o Senhor lhe acrescentava os salvos. Às vezes a gente quer fazer porque a gente quer evangelizar aquela pessoa. Precisamos convencer elas. Precisamos converter elas. E aí a gente vai e faz. Quando a gente poderia ajudar quem está fazendo. Deixa o Espírito Santo fazer a obra dele. A gente ajuda e deixa o Espírito fazer a obra dele. Entendeu? Mas não. É a nossa falta de confiança, né, de que o Espírito sabe fazer muito bem o que ele sabe fazer. Vamos aqui para Efésios, né? Estamos em Efésios capítulo 4. Estamos começando o capítulo e eu coloquei agora no comentário aqui o esboço que nós já temos feito, né? Da leitura que já temos feito em Efésios. Então, estamos aqui no capítulo 4, estamos no versículo 4. Vamos ler ele. Ele diz assim: há um só corpo e um só espírito. Aliás, já lemos isso, né? O versículo 4. Vamos ao versículo 6, porque ontem nós lemos o 4 e o 5. Hoje é o 6.
um só Deus. Ele está falando aqui da unidade. É bom a gente rever isso aqui. Ele está falando da unidade, né, de Deus com os salvos. É isso que ele está preocupado em falar. Quando ele diz assim, há um só Senhor, um só Espírito e um só Deus. Ele está dizendo isso tão claramente. Porque Paulo mesmo sabe que Deus, o Espírito, o Senhor, Deus e o Espírito, todos são um só. Mas ele coloca em momentos diferentes, entendeu? Há uma linguagem aí que ele está colocando. Então a preocupação dele aí não é falar de uma unidade física, mas é dizer o seguinte: há uma integração, né, entre o salvo e Deus e a obra de Deus. É tudo uma coisa, está tudo interligado, está tudo, né, tudo conectado, tudo junto numa coisa só. Um está envolvendo o outro. É isso que ele quer dizer, tá bom? Então, quando ele fala um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, né? E por todos e em todos. Então, ele está falando exatamente disso, dessa unidade geral, onde tudo é sistêmico, né? Está tudo interligado, está tudo marcando um ao outro, fazendo uma engrenagem espiritual completa. Deus trabalha dessa forma e a gente, como ser humano e as nossas limitações, a gente pode até imaginar o complicado disso, mas na visão de Deus, tudo funciona bem, né? Porque, veja só, se você for ver a engrenagem de um relógio, daqueles relógios antigos, né, que tinham aquelas engrenagens funcionando, né? Então, tudo dependia da qualidade de cada engrenagem. Então, um era maior, outro era menor, outro era menorzinho, um tinha uns ganchos maiores, e aí tudo funcionava bem harmonicamente, apesar das diferenças que existiam. Então, Deus trabalhando especificamente cada pessoa, cada um se adequa a essa unidade geral que ele tem preparado, né, para abençoar, orientar, guiar cada um de nós. Então, esse é o espírito do que Paulo está mencionando aqui. Ele não tá, como eu falei ontem, só para ter um exemplo, como eu disse ontem, a gente estava falando aqui que no versículo 5 diz assim, um só Senhor. Ora, lá em cima, no versículo 4, ele falou de um só Espírito, um só Senhor. Agora no versículo 6, ele fala de um só Deus. Mas os três são um. Então não precisava ele mencionar se por acaso ele está falando de uma unidade, né, única. Não, ele está falando desse sistema. Está tudo interligado. Então, ele diz aqui, uma só fé. E na verdade não existe só uma só fé. Existem muitos tipos de fé. Né? A própria Bíblia menciona isso, muitos tipos. Né? Um dia a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Aliás, existe um vídeo que já foi preparado, um vídeo estudo, que começa a estudar esse assunto. Né? Muitos tipos de fé. Né? E a gente tem que considerar isso. E existe uma fé que pode ser chamada de uma fé salvadora, que é uma fé, né, que é como uma semente que ela, ao entrar no indivíduo, ela floresce, ela toma conta do indivíduo, ela faz do indivíduo uma nova... É como se fosse tem um computador, você coloca um programa bem pequenininho, pode ser uma coisinha pequena no computador. Se você disser, ok, se você concordar em que aquele programa entre, o que é que vai acontecer? Ele vai mudar uma série de coisas dentro do seu computador. Uma série. Ele muda automaticamente cada uma dessas coisas. A mesma coisa é esse tipo de fé. Inclusive, esse tipo de fé, aqui mesmo em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, a Bíblia coloca que é Deus quem coloca essa fé em nós. Então é uma fé vinda de Deus para nós. Não é desenvolvida por mim, não é desenvolvida por ninguém. É plantada por Deus, é um dom de Deus. Né? E essa fé, é o que eu tenho dito, a gente está estudando um pouquinho ela, porque essa fé, segundo o que está lá em Hebreus, capítulo 11, essa fé é a fé que Deus usou para salvar as pessoas no Antigo Testamento.
Entendeu? Então hoje a gente diz assim, não, essa fé é crer em Jesus Cristo, é crer na salvação na cruz, é crer no perdão de Deus. Essas coisas a gente crê assim, a gente fala assim. Mas no Antigo Testamento eles conheciam Cristo. No Antigo Testamento, né, mesmo fora do judaísmo, eles conheciam cruz. Então, essa fé, ela tem uma coisa aí, não é, que a gente ainda não pode perceber, talvez nunca perceba, não é, que leva o indivíduo a ter o devido encontro com Deus. Entendeu? A devida mudança espiritual. Então, essa fé, ela é abençoadora, digamos assim, salvadora, né? Então, existem muitos tipos de fé. Então, quando ele diz uma só fé, um só batismo, então uma só fé não é um tipo só, não é? Mas existem muitas. Porém, ele está falando da unidade geral de tudo que, né, a Bíblia menciona sobre a graça, sobre o salvo, sobre Jesus, sobre a salvação. E no versículo 5 também ele fala um só batismo. E ontem conversamos um pouquinho sobre isso. A gente tem brigado, né, sem necessidade de que o batismo que eu realizo é o melhor batismo, tem que ser tudo debaixo da água, ou então na testa, ou então derramar água na cabeça. A gente fica nesse brigueiro quando na verdade não é isso que a Bíblia está mencionando, está preocupada. Não faz diferença nenhuma, não é batismo que salva. O ladrão da cruz não foi salvo batizado, nunca conheceu esse negócio, né? Não é isso que salva. Mas o que Paulo está mencionando aqui é esse todo, né? Há uma unidade no todo. Está tudo ligado, todos os salvos, toda a igreja, todo o projeto de Deus, o próprio Deus, as pessoas em geral, né? Até o ímpio. Se a gente for olhar aquela pessoa que não é salva, de alguma forma ela está ligada a isso tudo, porque ela é o interesse de Deus. Deus tem um grande interesse por essas pessoas. E se a gente pega ali o texto que ele diz assim, né, sobre a questão do sábado, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus está dizendo, olha, o sábado foi feito para ser bênção ao homem. Não é o homem que tem que ser bênção para o salvo, né? O salvo foi feito porque existe o homem, porque Deus ama o homem. Deus quer alcançar o homem. E não o contrário. O sábado não faz diferença nenhuma. O que faz diferença são pessoas. Deus ama pessoas. O resto é para abençoar pessoas. A igreja é feita para abençoar pessoas. A Bíblia é feita para abençoar e não as pessoas abençoarem a Bíblia. O mundo não está em função da Bíblia. A Bíblia é que está em função do mundo, porque Deus ama o mundo. A Bíblia é um instrumento que Deus usa para alcançar o mundo, para abençoar o mundo, para alegrar o mundo, para cuidar do mundo. Porque Deus ama o mundo e não a Bíblia. Igreja, denominação, cristianismo, nada disso vale nada. O que vale são as pessoas. Tudo isso foi criado para abençoar as pessoas. Se essas coisas não cumprirem seu papel, é uma pedra no caminho. É uma pedra no caminho. E muitas vezes temos sido. Muitas vezes. Né? Porque a gente inverte. A gente deixa de amar as pessoas e começa a amar essas coisas que sem importância. Quando, na verdade, Deus está interessado lá, nas pessoas. Nas pessoas. Essas coisas todas foram criadas para serem usadas em benefício das pessoas. Né? Então, a gente fica aqui, né? No versículo 6, falando dessa unidade de Paulo, esse interesse de Deus de que haja essa unidade, todo mundo ganhando com todo mundo sendo bênção de todo mundo, Deus usando as pessoas para abençoar pessoas, Deus abençoando todo mundo para me abençoar, Deus me usando para abençoar todo mundo. Tudo está então interligado, está tudo voltado para isto, não é? Porque o grande interesse de Deus é salvar o maior número possível de pessoas. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que Deus vai fazer, tudo tem a ver com esse grande interesse. Deus não está preocupado comigo porque eu já estou muito bem. Deus não está preocupado com você porque você já está muito bem. Você já está em casa. Você está sendo cuidado. É igual
o irmão do filho pródigo, né? Já está em casa, meu filho, você já tem tudo, eu já estou com você, já está tudo feito para você, agora seu irmão não, meu filho. Seu irmão estava perdido. Esse é o grande interesse de Deus. O resto é tudo em função disso. Ele quer alcançar o maior número possível de pessoas. Não é disputa com Satanás, não. Deus não está disputando com Satanás, não. Deus está querendo salvar pessoas. Entendeu? Só isso. Ele ama pessoas e ele quer salvar pessoas. Então essa disputa para saber quem é mais forte, se é Deus ou o diabo, não. Ele quer salvar pessoas. Ele já sabe que a grande maioria vai estar perdida mesmo. Ele já sabe, está lá no texto. Ele já reconhece. Agora, ele quer salvar pessoas. Entende? Então, a gente não pode perder isso de vista, tá bom? Essa é a visão de Deus, salvar pessoas. Vamos aqui rapidamente, uns 5 minutos, vamos aqui no Facebook ver, né, o que aqui nós temos publicado lá e que seja útil para o nosso momento, para o nosso culto, agora pela manhã, tá? Deixe-me abrir aqui para facilitar. Esse aqui é o culto de hoje, né? O culto que nós estamos realizando aqui. Então temos alguns comentários. Aqui já temos a Ivete, a irmã Ivete. A irmã Ivete é uma bênção, né? Olha aqui, esse é o Deus que eu sirvo. Amém. É isso mesmo, minha santa. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que faz a diferença. Aqui tem um vídeo que é um vídeo estudo. Jesus, né, no 3º ano do ministério, penúltimo mês do ministério de Jesus. Então, os fatos que ocorreram naquele penúltimo mês. Aqui tem um outro vídeo sobre péssimos hábitos à saúde. E esse vídeo, lá nos comentários, ele menciona que saúde é uma mordomia cristã. E a gente tem que estar preocupado em cuidar da saúde, cuidar da vida, porque Deus nos confiou. A Bíblia coloca que o nosso corpo pertence a Ele e nós somos mordomos desse corpo. Aqui tem um outro, né, que é um vídeo também falando sobre o segundo ano do ministério de Jesus. Aí é o segundo ano, né, novembro a março, quer dizer, novembro de um ano, março do outro ano, no nosso calendário, mas são meses dentro do segundo ano do ministério de Jesus. Aqui tem também outro sobre a história de Jesus, né? Preparação ao ministério, a preparação, aqueles primeiros anos da vida de Jesus. As 10 cartas paulinas mais teológicas. Esse é um vídeo, estudo, né, que vai nos falar sobre isso, as mais teológicas e o critério que é usado para saber quais são as mais teológicas. Os 10 livros menos canônicos da Bíblia. Aqui tem uma mensagem, aqui tem outra, aqui tem outra. Aqui tem uma coisa que a gente precisa pensar muito, viu? O mal sempre vence. Não podemos esquecer isso, não. Às vezes a gente, empolgados com a nossa fé, com a nossa, né, religiosidade, a gente fica achando que o bem sempre vence. Não é verdade. Entendeu? No mundo vocês terão aflições de todos os tipos, certo? O mal sempre vence. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus não estava vencendo ali no mundo existencial. Ali era uma vitória espiritual, porque Deus transforma coisas ruins em coisas boas. Entendeu? Mas existencialmente, aquilo foi uma grande derrota. Entendeu? Um grande prejuízo. Ninguém pense que morrer na cruz era, aos olhos dos homens, uma grande vitória. Entendeu? Aquilo era uma derrota. Porque no mundo é assim. Agora, a gente confia o que aconteceu lá. Deus pega o mal, Deus pega as coisas ruins e transforma em coisas boas na vida da gente. Certo? Então não temos que ficar nos fantasiando com isso, não. O mal sempre vence. Quando o bem ganha um pouquinho, o mal vem lá. Por quê? O sistema do mundo é um sistema ganancioso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males.
Entendeu? E o dinheiro aí não é dinheiro, não. É a riqueza, é o ganho, é a ganância, é mamon. Mamon sempre ganha. Tá bom? Então não fiquemos fantasiando. Não, Deus me fez vitorioso. Não, houve a derrota mesmo. O mal sempre vence. Agora, Deus é que pega o mal e transforma em bem. Entendeu? Em bem. Mas não fiquemos achando que o bem vence, não. Tá bom? O mal sempre vence. É só você olhar ao redor. É só olhar ao redor. Você vai ver que no dia que o bem vence, todo mundo sai ganhando. Todo mundo se dá bem. Entendeu? Agora, quando o mal vence, aí é derrota. É todo mundo para baixo. Todo mundo sofrendo. Todo mundo pagando um preço. Né? Por que é que o mundo é mal? Por que é que o mundo é complicado? Né? Por que existe pobreza? Por que existe guerra? Por causa do mal. O mal é um sistema que toma conta do mundo. Quando o diabo disse assim, se tu me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo, o diabo naquele momento não estava mentindo. Ele é o Senhor desse século. Ele é o dono de tudo. Entendeu? Ele é quem manda. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. Então, não fiquemos nos enganando não sobre o mal. Então, esse banner, né, é de um estudo que vai conversar exatamente sobre isso, né, o mal que existe, né, no mundo e que a gente precisa estar de olho. Tá bom? Tem aqui, ó, o texto está sendo trabalhado aqui tem então o link que vai para esse estudo. Tá bom? Aqui tem uma plataforma do Psicalme. E aqui tem o culto de ontem. Aqui nós temos as pessoas que curtiram o culto de ontem. E aqui temos o Erotio, de gente do coração. Temos a Diaque Benedito Mendes, né? O diácono deve ser Benedito Mendes. Então, também que Deus abençoe. E temos a Cláudia, né? Paixão, que também esteve e curtiu o culto de ontem. Aparentemente aqui não temos nenhum tema para o culto para a gente conversar hoje. Ninguém mencionou algum tema. Então vamos conversar sobre um tema que está aqui, né? No primeiro link da nossa descrição, esse primeiro link leva a um índice de temas que a gente já tem conversado nos cultos aqui desse culto matutino, tá bom? Os temas que temos trabalhado nesses dias todos que já passamos aqui. E entre eles está esse tema aqui que eu queria só fazer alguns destaques hoje, né, sobre a Bíblia. Estamos falando sobre Bíblia. Já falamos sobre o que é iluminação, já conversamos sobre lei e profetas, já conversamos sobre os estilos literários que tem na Bíblia, tá bom? A gente vai falar rapidamente hoje sobre como ela tem sido lida, ou seja, por quem ela tem sido lida. Né? Ela é lida por muita gente. Né? Quando a Bíblia quando é colocado por aí que é o livro mais lido do mundo, às vezes a gente fica até envaidecido, achando que isso é muita coisa. Isso não significa nada, pelo contrário. Eu acho que a coisa pior do mundo é informar isso para o mundo. Porque como é que ela é lida e a gente diz que ela é tão miraculosa e ela não muda, então, essas coisas todas. Por exemplo, eu estava lendo recentemente, né, a questão do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o estado do Brasil mais evangelizado por todas as denominações cristãs. É o estado mais evangelizado do mundo. Do mundo não, desculpe. É o mais evangelizado do Brasil. Mas, em compensação, é o estado mais violento do Brasil. Ué, que diferença esses evangélicos estão fazendo lá? Que diferença estão fazendo? Pelo contrário, o que nós temos escutado é sobre milícia gospel. Você aceitaria uma coisa dessa? Tem mais. O que temos escutado é dos traficantes gospels. Entendeu? Então, dizer que a Bíblia é o livro mais lido e mais vendido do mundo termina não sendo uma coisa positiva. Ué, é o mais lido e é o mais vendido. E o mundo está a catástrofe que está, o que é que está acontecendo? Então esse livro não é miraculoso. E não é.
E não é. Só que nós, pegando a herança trazendo a herança do paganismo, a gente gosta de mostrar para todo mundo que a nossa religião ela é mais especial do que a dos outros. Então, o nosso livro é mais importante do que os demais. Então, a gente coloca aí misticismos, né? A gente inventa um bocado de coisa em relação à Bíblia, coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, né? A Bíblia é um livro que, quando o Espírito Santo ilumina alguém, aquele livro mostra a palavra de Deus. Ó, a diferença. Entendeu? Porque se o Espírito não ilumina a pessoa para compreender o texto, aquele livro é um livro qualquer. Qualquer pessoa que lê, sem a ação do Espírito, aquele livro é um livro qualquer. É um livro de história, é um livro de filosofias, é um livro de religião, é um livro interessante, é um livro que conta sobre a vida de Jesus, é um livro que fala sobre fantasias do cristianismo, essas coisas todas. Entendeu? É um livro qualquer. Por exemplo, quando você pega, você que é cristão, quando pega o livro do Alcorão, o que é que você acha? É de Deus? Não, nosso preconceito diz que não é de Deus. Né? Nosso preconceito não é assim? Aquilo não é de Deus. Quando você pega outro livro religioso, você acredita que ele é de Deus? Não. O nosso preconceito não permite que a gente, né, a nossa prepotência não acredita que aquilo é um livro de Deus. Então, a mesma coisa a pessoa que não é cristã, ele pega aquele livro e é um livro qualquer. Né? E é um livro qualquer. Agora, quando o Espírito está iluminando o indivíduo e ele está lendo aquele livro clareia, né, a palavra de Deus na vida dessa pessoa. Então o segredo não está no livro, o segredo está na iluminação do Espírito em relação àquele livro. Entendeu? Então, quem é que lê? Você vai encontrar pessoas altruístas lendo, porque a Bíblia é o seguinte, deixa eu falar outra coisa aqui, antes de mencionar esses que leem. A Bíblia, ela tem uma coisa, eu vou anotar aqui porque às vezes a gente esquece certas coisas e eu vou botar para poder eu não esquecer para outro momento. A Bíblia, eu esqueci agora, só porque eu ia anotar e esqueci. Mas veja só, quem é que lê? Altruístas, né? Sim, eu ia lembrar, desculpe. A Bíblia, ela dá margem a qualquer doutrina que você inventar. Entendeu? Qualquer doutrina. Se você quiser que a Bíblia justifique o que muitos deputados cristãos, ou que se dizem cristãos, fazem, você vai encontrar apoio, né? Então, o que é que eles fazem? Eles fazem assim, pegam o dinheiro do Estado, que é dado para que eles, deputados, podem utilizar, né? Eles pegam esse dinheiro, aí direcionam para a igreja deles. A igreja deles pega metade daquele dinheiro e aplica, né? E aplica em um serviço social. E a outra parte fica para eles. Eles estão achando que estão roubando? Não, eles acham assim. Como eu vou fazer a próxima campanha política, então esse dinheiro vai servir para eu fazer a próxima campanha política. Então, é para a obra de Deus. Deu para entender? Então, você encontra subsídios para poder justificar, né, a falha, o erro e etc. Tá bom? Então, a Bíblia dá muito isso. Então, tem gente que vai buscar a Bíblia para justificar o que acredita. E ela dá margem. Você encontra 1000 maneiras lá, de um jeito ou outro, para juntar uma coisa e outra, e você vai defender o que você quiser. Agora, existe também a possibilidade de você não querer encontrar nada que você esteja previamente querendo encontrar, e você vai ler e você vai encontrar verdades. Entendeu? Então a Bíblia dá margem para isso. É tanto que você vai encontrar gente fazendo coisas absurdas em nome de Jesus, quando na verdade Jesus jamais ensinou, jamais mandou alguém fazer aquilo. Entende? Porque na Bíblia dá margem muito para isso. Né? Por exemplo, Jacó é um grande exemplo de desonestidade. Jacó era enganador mesmo. Né? E Deus não abençoou.
Então, eu conheço pessoas que já fizeram algumas coisas confiado naquilo que Jacó experimentou, né? Deus abençoou a partir de pecados, de erros, de desonestidades que Jacó promoveu. Então existe isso, né? Paulo não mandou pegar um certo indivíduo lá e, olhe, lá em Romanos mesmo ele tem um texto que ele diz assim, olhe, as pessoas que estão fazendo ou agindo contra a fé, contra o comportamento de vocês aí, mantenham distância dessas pessoas. Fique longe delas. Não se envolvam com elas. Aí eu pergunto, Jesus falaria isso? Jesus mandaria fazer isso? Entendeu? Então, aquilo é coisa de Paulo, não é de Deus, é de Paulo, porque Jesus jamais orientaria isso. Ok? Mas tem muita gente que prefere abandonar o que Jesus ensina e abraçar o que Paulo escreve. Então, na Bíblia você vai encontrar muito disso, né? Depende do seu, a iluminação do Espírito, né? Havendo iluminação do Espírito, você vai ter a mente de Cristo, você vai saber o que é que realmente a Bíblia está colocando como sendo da parte de Deus. Tá bom? Tem outras coisas lá em Levítico que chega a dizer assim, olha, o filho desobediente, bota ele lá na porta da cidade e manda todo mundo apedrejar. Tem gente que acha que isso aí é de Deus, né? E se pudesse, botava mesmo. Muita gente na porta da cidade para poder ser apedrejado. Agora, Jesus orientaria uma coisa dessa? Não. O meu Jesus não faria isso. Então, né? Essas são as grandes diferenças. Então, você vai ter altruístas, gente que pensa, que gosta, que ama as pessoas, vai ler a Bíblia e vai encontrar justificativa para isso. Você vai encontrar egoístas, encontrando motivos na Bíblia para serem egoístas. Você vai encontrar cristãos, né? Cristãos e não cristãos, e também cristianizados. Gente que não tem nada a ver de ser cristão, mas se comporta como se fosse cristão. Você tem os religiosos e não religiosos, também leem a Bíblia, né, e encontram subsídios nela. Você tem salvos e não salvos. Você tem sociopatas, né, usando a Bíblia para serem o que são. Você tem o trigo, né, ovelhas, joio e bodes lendo a Bíblia, né? Enfim, muita gente lê e cada um encontra seu alimento, né? Assim, aquele que é salvo e guiado pelo Espírito encontra o alimento correto. Aquele que não é guiado pelo Espírito, ele vai encontrar alimentos que, olhe, vai dar vergonha até ao diabo. O diabo vai ter vergonha de algumas coisas que pessoas fazem usando a Bíblia para fazer aquilo que estão fazendo. Tá bom? Muito bem, esse aqui é o estudo que fizemos. A gente vai para a oração. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos. Muito obrigado pela reflexão na Tua palavra. Muito obrigado pelo Espírito Santo, Senhor, que nos ajuda, né, a compreender a Tua palavra, a ter os Teus olhos diante de tudo que a Bíblia nos ensina. Muito obrigado por isso. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. Na descrição deste culto você vai encontrar 3 links que eu queria chamar a atenção. O primeiro é o 9, 10, são 4 links. 9, 10 e 11, que fala sobre a casa de apoio, tá bom? 9, 10 e 11. E o link número 2, que vai lhe levar a um estudo sobre o fim do casamento infeliz, tá? Então os links são 9, 10 e 11 e o link 2. É o que hoje nós gostaríamos de lhe chamar. Na descrição deste culto. E, sendo sexta-feira, hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com seu futuro. Né? Coloque para o seu futuro pelo menos 3 alvos. Planeje, né, o que aqui pode ser feito para alcançar esses 3 alvos. Comece a plantar e a regar esses projetos. Comece logo, não deixe para depois, e ponha prazos e prendas, né? Ponha momentos felizes toda vez que você conseguir
alguma vitória dentro desse projeto, tá bom? Só para festejar, prendas, né, quando você conseguir alguma coisa. E na sua rede social, divulgue que o cristianismo é amor ao próximo. Sem amor ao próximo, o cristianismo é uma mera religião. Não significa nada para Deus. Por mais que a pessoa repita o nome de Jesus o tempo todo, mas se ele não ama o próximo, não significa nada para Deus. É perda de tempo, entendeu? Então, coloque isso na sua rede social. Provavelmente isso vai ajudar muitas pessoas. Tá ok? A gente se despede. Eu vou colocar aqui a música para encerramento. E oramos para que Deus possa lhe abençoar e lhe usar muito nesse dia. Tá bom? Até mais. Sim, eu te falei, preferido.